Olá, meus amados. Eita glória, aleluia. Como vocês estão, meus lindos, aleluia. Vocês estão bem? Eita glória. Vocês dormiram bem? Tiveram uma noite de sono abençoada, eita glória. Uma noite de sono guardada pelo nosso Deus, esse Deus que não dormita, que durante as 24 horas do dia está com os seus olhares sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, ou vocês tiveram uma noite despertada pelo Senhor para estarem orando, buscando a Deus, colocando os ouvidos na boca do Senhor, lendo a palavra, aquietando o coração para ouvir a Deus mais independente da noite que tivemos. Seja de um sono abençoado ou acordado para ouvir o Senhor. O importante é que nós estamos vivos, amanheceu, aleluia. A palavra de Deus diz que o choro, meu irmão, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, é promessa do Senhor, ela vem pela manhã, aleluia, essa glória. E como todos os dias de costume, nós estamos aqui amanhecidos, acordados, vivos. A palavra de Deus diz que os mortos não louvam o Senhor, mas nós estamos aqui vivos, pegando fogo, cheios do Espírito Santo, querendo fazer a obra do Senhor, aleluia, colocando sempre os nossos ouvidos na boca de Deus, para repartir com vocês um pão, café com pão, aleluia, o EduSérie é dentre tantas outras plataformas online, mais uma que o Senhor rasgou aqui na terra, para que a sua palavra fluísse como um rio, levando a vida abundante, que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, aleluia, eita glória, e a palavra, o pão, que o Senhor colocou no meu coração hoje, está lá no livro de 2 Crônicas, né, capítulo 30, o versículo 18, que fala assim para nós. Vamos ler a palavra? Eita glória! Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, que são as tribos, né, se não tinha purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, né? Porém Ezequias orou por eles, aleluia, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele. Eita glória, aleluia. Meu irmão, aqui, independente das pessoas que resistiram ao convite do rei Ezequias, né? Esse rei maravilhoso, Ezequias foi um rei, meu irmão, excepcional, aleluia, um líder, um exemplo de bom líder, né? Para celebrarem a Páscoa, rindo e zombando dele, né? Muitos dessas tribos, quando recebiam o convite, né, pelos correios da época, eles riam, zombavam, né, do rei Ezequias e dessas pessoas também, né? A Páscoa aconteceu, mas independente disso, a Páscoa aconteceu, aleluia, glória a Deus, né? Teve festa, teve celebração, faz parte, amado. O espírito de zombaria nada mais que o indicador de que o inferno ficou incomodado, aleluia, glória a Deus, com o posicionamento do rei Ezequias, porque a festa da Páscoa já havia muito tempo, né, que não se celebrava ali em Jerusalém. Estava tudo parado, templo fechado, festa não celebrava, né? O rei Ezequias, ele trouxe isso tudo à tona novamente. Isso é antigo, meu irmão, vem desde os tempos do Antigo Testamento, mas passa. Aleluia, tudo que não é de Deus passa, meu irmão, aleluia, glória a Deus. E em contrapartida, nós temos na outra ponta da corda, né,
estavam as pessoas que se humilharam e foram celebrar a Páscoa. Então nós temos uma corda numa ponta, pessoas que puxam para lá e outras que puxam para cá. Ou seja, nem todos vão receber de bom grado a mensagem do Senhor, o chamado do rei. Nem todos receberam o chamado do rei Ezequias. Muitos riram, muitos zombaram, mas outros se humilharam e foram, se dobraram e foram celebrar a Páscoa. Nem tudo está perdido, meu irmão. Ainda existem os 700 que ainda não dobraram os seus joelhos a Baal. Amém? Glória a Deus, aleluia. E no outro dia, a festa não para, as celebrações continuam a todo vapor, porém, existia aqui um adeno, um engasga-gato, que poderia trazer muitos dissabores durante as celebrações. Muitos irmãos, meus amados, que vieram de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, estavam sem realizar a purificação como manda o figurino, segundo a lei de Moisés. Nesse interim, o texto bíblico vai falar para a gente que imediatamente, quando ele percebeu isso, imediatamente, o rei Ezequias se colocou na brecha. Que liderança, meu irmão! Eita glória! Por mais rei Ezequias hoje, que liderança excepcional, que visão de liderança, que maturidade. Glórias a Deus pela vida do rei Ezequias. Ele se coloca na brecha e intercede por eles, declarando de primeira mão um dos atributos de Deus, que é a bondade. Ele ora por eles, fala: ó Senhor que é bom, o Senhor que é bom, faça a reconciliação com aqueles. Isso foi uma intercessão de um líder, meu irmão, do rei Ezequias, por aquelas pessoas que vieram desavisadas, participar da Páscoa, celebrar a Páscoa de maneira errônea, equivocada. Aleluia, glória a Deus. Ele intercede por eles, declarando de primeira mão um dos atributos de Deus, a bondade. Posicionou também imediatamente. Ele orou e posicionou também os levitas com os cordeiros para matarem, por todos aqueles que não estavam limpos para sacrificarem, que não estavam limpos para santificarem ao Senhor. Ou seja, ele não só intercedeu, ele também foi para a prática, preparou os levitas. Olha, os mata, já deixa no ponto para a gente fazer o sacrifício por eles. Eita glória! Que exemplo de liderança, meu irmão. Uma liderança madura, uma liderança sadia, uma liderança que entende os princípios, como funcionam os princípios no reino de Deus. Um líder maduro espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. E é aqui exatamente onde Deus queria chegar. O rei Ezequias percebeu a situação e resolveu o problema de forma adulta, madura e responsável, que poderia trazer muitos dissabores a todo ali e acabar com a festa e com as celebrações. Com autoridade, como autoridade, ele sabia o que fazer. Meus irmãos, hoje nós temos visto pessoas assumirem posição de liderança. Quando o liderado chega lá com um problema, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Um líder que foi treinado, subiu ao trono na idade adulta, assumiu o ministério com 25 anos. Meu irmão, um homem com 25 anos, ele já é pai de família. Ele já sustenta uma casa, ele já paga o seu aluguel, ele sustenta a sua esposa, o seu filho. Ele já é adulto, ele já é responsável, ele tem responsabilidades. Ele não era neófito na fé. Meu amado, um dos maiores problemas iminentes que temos enfrentado como Igreja de Cristo hoje é vendo pessoas que se converteram ontem, novos convertidos, e sem o menor preparo, ainda assumindo posição de liderança em alguns ministérios.
E por conta disso, estão morrendo e matando muita gente. Muitas pessoas estão indo embora das congregações, porque os neófitos na fé não sabem resolver o problema. E depois eles também se engasgam e vão embora. Neófito. O apóstolo Paulo já advertia Timóteo: o líder não deve ser, dentre tantas atributos que o líder deve ter, né? Tantos atributos que eles devem preencher para assumir uma liderança. Essa aqui é uma delas. O líder não deve ser um neófito, um novo convertido. Para quê? Por quê, João? Para que a palavra explica. Para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Ou seja, o novo convertido, o novo na fé, não vai saber lidar com as demandas, meu irmão, de uma liderança, que uma liderança exige, e vai tomar chumbo na asa. Aleluia, meu irmão, que nós venhamos ficar com o exemplo do rei Ezequias e estabelecermos em posições de liderança nos nossos ministérios aquelas pessoas, homens e mulheres, que vêm vindo de um preparo de Deus para estarem nessa posição. Aleluia, glória a Deus. Um beijo, um abraço. Que na paz, meus amados. Eita glória.